Salve, terceiro! E aí, como é que vocês estão? Suavidade? Professor Liantes para mais uma aula de física. O assunto de hoje, tá, será na apostila aqui, galera, tá? Apenas com o título Ondas, tá? Mas na verdade, o assunto que nós vamos conversar hoje, que nós já conversamos já sobre elementos que formam uma onda e sobre a equação da velocidade de propagação de uma onda, porque a onda, ela se propaga, ela sai de uma fonte emissora e se dirige ao receptor com uma velocidade. Só que além da questão da propagação, nós temos a oscilação da onda. Beleza? Então, a aula de hoje será mais preocupada com o tratamento matemático dessas oscilações, né? Que é a famosa equação de onda. Tranquilo? Bem, voltando um pouquinho na nossa disciplina de física, no começo do ano, a gente falou sobre o movimento harmônico simples. Né? O que é o movimento harmônico simples? É um movimento, né, de movimento periódico, oscilatório. Por que é oscilatório? Porque ele vai e volta. Aqui eu tenho um exemplo aqui do sistema massa-mola, né? Que ele vai e volta em torno de um ponto de equilíbrio. E existe uma força restauradora que faz com que essa massa, passe a todo momento pelo ponto de equilíbrio. E essa força restauradora no sistema massa-mola era a força elástica. Isso a gente já discutiu em sala de aula. Beleza? Uma força restauradora variável, ou seja, ela tinha módulo variável. Tranquilo? Só que aí, gente, por que isso tem a ver com a onda? Porque nós podemos comparar o movimento oscilatório, tá, a um movimento circular uniforme. Isso nós vimos também. Né? Que quando no começo do movimento, quando nós esticamos aqui a mola, quando ela está na posição máxima aqui, da amplitude máxima, que é a posição igual à amplitude, né? Quando x era igual a mais a, né? Que é a amplitude, né? Que é a distância do ponto de equilíbrio até seu alongamento máximo, né? Então era quando x, quando o ângulo aqui, né? O θ, né? Percorrido era igual a zero. Tudo bem? Aí a mola passava pelo ponto de equilíbrio, então é um quarto de volta, né? Então sua projeção vai estar onde? Vai estar num quarto de volta. Então aqui o ângulo percorrido valia quanto? Um quarto de volta, que era equivalente a 90 graus ou π sobre 2 radianos. Né? Quando a mola está nessa posição aqui, que é na posição x igual a menos a, né? Que era a amplitude para o outro lado, né? Aqui é o ângulo θ igual a 180 graus ou π radianos, né? Conversão de graus para radianos. Isso aí a gente já viu anteriormente. Quando a mola atingir a posição menos A e volta e passa pelo ponto de equilíbrio de novo, que está aqui, né? O meu ponto de equilíbrio. Meu ponto de equilíbrio está aqui. Né? Quando ela volta e passa pelo ponto de equilíbrio, ela completa 3 quartos de um ciclo. Né? Que é correspondente a 3 quartos de volta. Então aqui seria θ igual a 270 graus ou 3π sobre 2. Né? E quando ela completava uma volta, completava os 2π radianos ou 360 graus. Né? Então, cada ciclo que esse sistema, essa mola faz, é um ângulo equivalente a 2π radianos, que seria equivalente no movimento circular uniforme. Tranquilo? O que isso tem a ver com ondas? Bem, aqui está uma situação de onda, tá? Esse aqui é um vídeo, tá, que eu fiz no simulador. Eu vou disponibilizar o link do simulador na descrição desse vídeo, beleza? Que é no simulador FET, né? Vou disponibilizar o link na descrição. O que ocorre na onda? A onda, vocês podem perceber que ela se propaga, ó a crista da onda aqui, ó, caminhando, ó. Ó, pegar o outro aqui, ó, a crista da onda. A crista da onda, agora em velocidade em slow motion, né? Ó, a onda se propagando, ó, a onda se propagando. Ela vai embora, beleza? Essa velocidade de propagação nós já vimos, né? Vimos a equação dessa propagação, que é v igual a lambda vezes f, tá? Ou lambda sobre o
período, né? Uma vez que frequência é o inverso do período. Não pode esquecer disso. Isso a gente já viu que é a equação fundamental do ondulatório. Além dessa propagação, você pode perceber que se eu for pegar um ponto qualquer dessa corda, gente, eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Esse primeiro ponto como referência, esse primeiro ponto verde aqui, ó. Esse primeiro ponto verde aqui, eu estou marcando em preto, ó. O primeiro ponto verde eu vou marcar eu vou deixar como referência, tá? Pode perceber que agora eu vou soltar o vídeo aqui, ó. Ó, pode ver que ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então ele faz um movimento de ida e volta em torno de um ponto de equilíbrio. Quem seria meu ponto de equilíbrio? Seria essa reta aqui, ó. Aqui seria o meu ponto de equilíbrio, tá? Aqui seria o meu ponto de equilíbrio, tá? Então ele se desloca, né, com amplitude 1 centímetro para cima e 1 centímetro para baixo, né? Nesse caso aqui, né? Tanto que aqui no simulador, ó, ele fala, ó, que a minha amplitude é de 1 centímetro e a frequência é de 0,75 Hz. Beleza? Então, ele fica... Então, esse meu ponto aqui, eu vou marcar aqui no... Ó, esse meu ponto aqui, ele fica oscilando. Vou soltar aqui o vídeo aqui. Ó, olha só o que acontece, ó, ele fica oscilando, ó. Ó, um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo. Beleza? Então há uma oscilação vertical nesse caso. Na oscilação no MHS, movimento harmônico simples, nós estávamos fazendo uma equação em relação à horizontal, em relação a x, né? Porque ele oscilava na horizontal, né? Para a esquerda e para a direita, né? Aqui nós temos oscilação em x. Nesse caso aqui desse vídeo aqui, ele está oscilando para onde? Para cima e para baixo. Então ele está oscilando em qual direção? Na vertical, ou seja, na direção do eixo y. E nós podemos equacionar isso. Só que, galera, é o seguinte. Eu estou me referindo a um ponto dessa corda. Você pode ver que existem vários pontos, né? Existem vários pontos. Além do ponto verde aqui que eu indiquei, tem ó, o ponto vermelho seguinte, o ponto vermelho seguinte, o outro ponto. Aí tem o próximo ponto verde. Né? Aí tem cada ponto da corda ocupa uma posição na vertical. Né? Como se a coordenada de y em cada ponto fosse distinta. Tranquilo? Ó, vou soltar de novo. Né? Então a gente não pode esquecer que a onda ela se propaga, né, com a velocidade v igual a lambda f, né, que nós já vimos isso, e a onda também oscila, né? Então nós temos, gente, se nós formos equacionar a posição y em cada ponto da corda, o y ele é uma função da posição da corda, né, que no caso seria em x, né? Aqui nesse primeiro ponto, nesse ponto verde aqui, onde está o oscilador aqui, ó. Aqui seria meu ponto x igual a zero, aqui, né? Aqui seria o meu x igual a zero. E cada ponto aqui seria uma coordenada x, né? Coordenada de x na horizontal, né? Vamos supor que esse ponto aqui, ó, verde, ó, ele está uma distância. Ele está uma distância x do oscilador. Aqui eu adotaria o meu oscilador com x igual a zero, né? Então você pode ver que ele tem uma coordenada em y. Então ele tem uma coordenada em x e tem uma coordenada em y. Então você pode ver que a posição vertical de cada ponto da corda ele depende da posição na horizontal e depende do tempo. Tá? É uma função de duas variáveis. Eu acho que não. Acho que é a primeira vez que você deve estar falando nesse termo, função de duas variáveis, função que depende de duas variáveis. Né? Que normalmente, quando vocês estudavam velocidade, aceleração, força, você sempre colocava uma função, né? Y, por exemplo, velocidade
em função do tempo, né? Então era uma função de uma variável, né? Enquanto que agora, hoje nessa aula, nós estamos vendo função de duas variáveis. Então ela depende de dois itens. Mas como eu vou equacionar essa função aí da oscilação de onda, que é chamada também de equação da onda, né? Função de onda. Bem, o próximo slide aqui dá para ter uma ideia, beleza? Galera, então, como no MHS, quando o sistema massa-mola, né, ia para a esquerda, para a direita, ficava oscilando assim, vamos supor que esse sistema massa-mola esteja em uma posição qualquer aqui, tá? Um ângulo θ aqui, no primeiro quadrante, tá? Entre 0 e 90 graus, beleza? Quando o móvel está ocupando este ângulo, ele vai ter, no sistema massa-mola, nós nos preocupávamos com a posição dele em X. Então ele tinha uma projeção aqui no eixo X, ó. Né? E essa posição do eixo X, que era em função do tempo, era amplitude vezes cosseno de θ, né? Porque aqui porque X era o cateto adjacente em relação a θ, beleza? Cateto adjacente. Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quanto vale a hipotenusa? A hipotenusa vale o raio, só que o raio valia quanto? É exatamente a amplitude do movimento, né? Então cosseno de θ, né? Era cateto adjacente, que era x, dividido pela hipotenusa, que era a. O a tá dividindo, passa para o outro lado, multiplicando, dava essa equação aqui, x de t é igual a amplitude vezes cosseno de θ. Isso no MHS, tá? Agora no caso de ondas, se eu vou pegar um ponto qualquer da corda, né? Pegar um ponto qualquer da corda, na coordenada x, né? Eu vou pegar, deixa eu ver qual ponto eu posso pegar. Vamos supor que eu pegue a crista aqui, o ponto mais alto da onda. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Pode ver que ele está completando um quarto de volta, né? Porque ele sobe, completa um quarto, volta para o ponto de equilíbrio, metade de um ciclo. Ele vai para baixo, 3/4 de ciclo, e ele volta para posição de equilíbrio. Ele faz um ciclo completo, completa 2 pi radianos de ciclo. Beleza? Completa um ciclo, 2 pi radianos de oscilação, desculpa. Beleza? Então, na horizontal, nós fazemos cosseno. Como é na vertical, ele varia de uma posição mais y, que é a amplitude, e menos y. Tá? Então, ele tem essa distância aqui que é na vertical. Ó. Essa distância e essa distância. Que a distância entre 0 e amplitude vale quanto? Em módulo? Y. Né? Então seria essa distância aqui, ó. Nessa posição eu teria essa projeção aqui, né? Que seria y. Então, como o y está na vertical, em relação ele é o cateto oposto em relação a θ, né? Então, qual que é a relação trigonométrica que a gente acha no cateto oposto? É o seno, né? Seno de θ é igual a medida y vezes a. Né? Então, a equação de oscilação da onda seria y é igual a amplitude vezes seno de θ. Beleza? Então, essa seria a equação. Só que, como depende também da posição x da corda, então, na verdade, y ele não está somente em função do tempo, né? O y ele está numa função da posição horizontal da corda e do tempo, né? É igual a seno de θ. Tá, se ele está em função de x e do tempo, eles têm que aparecer aqui na equação. Nessa equação aqui,
né? A vezes seno de θ. Aí tem que fazer a demonstração, né? Quem que era θ? Pessoal, a gente tem que lembrar do movimento circular uniforme. Lá vai eu fazer de novo, vamos lá. Revisão de movimento circular uniforme, né? Velocidade angular, né? Esse móvel aqui, esse móvel, ele se move com uma frequência angular ou velocidade angular constante, né? Então essa frequência angular que é ômega é igual a variação angular dividido por tempo, Δθ sobre ΔT, né? Quem que é Δθ? Ômega é igual ao ângulo final menos o ângulo inicial, que eu vou chamar de θ0, dividido por t menos... Eu vou assumir o tempo inicial igual a zero. Beleza? O t menos zero dá t. Então t está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, ômega t é igual a θ menos θ0. Né? Eu quero saber quem é θ, então eu vou isolar a θ. Organizando aqui, deixando a minha incógnita à esquerda, então θ é igual a... O θ0 está negativo, passa para o lado positivo. θ0 mais ômega t. Né? Então, se eu substituir aqui, y de x em relação a t é igual a amplitude vezes cosseno de ômega t mais θ0. Opa, eu achei aqui a função de tempo. Beleza. E em função de x? Aonde x aparece nessa equação se depende de x também? Depende de x e de t. Pessoal, a gente não pode esquecer que para completar um ciclo, ômega é igual a 2π sobre tempo. Beleza? Ou melhor, desculpa. 2π sobre período. Tranquilo? Vamos pegar esse desenho aqui. Dessa corda aqui tem um oscilador massa-mola, que poderia ser perfeitamente também esse oscilador aqui, que sobe e desce, né, que parece um pistão. Poderia ser também. Tá? Vamos pegar na posição x igual a zero. Né? X igual a zero. Quando x é igual a zero, deixa eu escrever aqui em vermelho aqui, ó. Na posição x igual a zero e um tempo igual a t, a equação de onda vai ser exatamente essa daqui. Vai ser exatamente essa equação aqui, ó. Tá? Para x igual a zero. Tudo bem? Se eu pegar como referência... Opa, desculpa. Se eu pegar como referência algum ponto... um ponto qualquer aqui da corda, eu vou pegar o primeiro ponto verde aqui, ó. Eu vou soltar o vídeo aqui. Eu aumentei a frequência, tá? Então, o que acontece? Esse ponto aqui, verde, ele oscila com certo atraso em relação ao primeiro ponto verde. Né? Ó, ele oscila, ó, ele vai para cá e depois que vem para cá. Ele vai para o alto, depois de um tempo, o segundo ponto verde vai para o alto. Né? Então ele tem como se fosse um delay, um atraso. Né? Um atraso, quanto valeria esse atraso? Valeria ΔT. Beleza? Então vamos voltar aqui. Então, por uma posição x qualquer da corda, para x, para y, em uma outra posição da corda fora da origem, né? Então, a minha equação da oscilação é y para qualquer outro x em função de t é igual a amplitude
vezes... Só um erro aqui, galera, desculpa. Não é cosseno, é seno, né? Desculpa, aqui é seno. Seno. Que eu tô tratando na vertical, né? Desculpa. Seno. Tá? Agora que eu vi aqui, perdão. Então, A vezes seno ômega t mais θ zero. Né? Só que esse t aqui, galera, ele tem um atraso de ΔT. Então, ele vai ser... Corrigindo aqui. Então, no lugar de t, eu vou colocar t menos ΔT mais θ zero. Beleza? Quanto vale ômega? Ômega vale 2π sobre período. Então, ômega, y de x em função de x, t, é igual a amplitude vezes seno de 2π sobre t, que multiplica t menos ΔT mais θ zero. Tranquilo? O 2π é constante, vai ficar fora desse parênteses. Então eu vou multiplicar quem? 1 sobre t. 1 sobre t que multiplica t é t sobre t. ΔT sobre t vai ficar ΔT sobre período. Né? Então x, y de xt é igual a amplitude vezes o seno de 2π que multiplica t, o t da variável da função dividido pelo período menos ΔT sobre o período mais o ângulo inicial que você começou a cronometrar, que é o θ zero. Tá? Opa, só corrigir aqui. Beleza? Galera, quem que é ΔT? Quem que é o meu ΔT? ΔT, gente, porque velocidade é igual a Δx sobre ΔT. Né? Então, logo, o meu ΔT vai ser igual a Δx sobre V. Só que Δx é igual a x menos zero, né? Que você tem a origem zero, sobre V. Então, vai ser, então meu ΔT, minha variação, né, de tempo, vai ser igual a x dividido pela velocidade. Então, eu vou substituir aqui. Então, y em função de x e de t é igual a amplitude vezes seno de 2π, que multiplica o t, que é a incógnita da variável t, porque depende do tempo, dividido pelo período, né, da onda, menos ΔT. Então, no lugar de ΔT, eu vou colocar x dividido por v. Fazendo divisão de fração, então vai dar x dividido por v vezes t mais θ zero. Tá ok? Só que, pessoal, v vezes t, de acordo com a equação fundamental da ondulatória, a gente não pode esquecer que v é igual a lambda f. Ok? Só que, ou lambda dividido por t. Beleza? Se eu isolar o lambda é igual a velocidade vezes o período. Então, v vezes t é igual a lambda. Então, é só você substituir. Eu vou escrever aqui embaixo, ó, em preto. Então, a função de y em função de x e de t é igual a amplitude vezes o seno
de 2π vezes t sobre período menos x sobre lambda mais θ zero. Então, essa equação aqui, ó, é a equação da onda, tá? Ou equação da oscilação de onda. Porque agora eu tenho uma função que eu tenho uma função de t e de x. Tá? Então depende do tempo, do instante e depende da posição da corda. Beleza? Então, quando aparecer uma função desse estilo aqui, né, você sabe que t e x são as variáveis da função, e os números que estão embaixo aqui, que é o denominador, né? O denominador em função do período que está junto com t, que o numerador é t, é o período da onda. E o que está com o denominador com x como numerador é o comprimento de onda dessa onda. Tudo bem, gente? A matemática, ela é um pouco complexa, tá, gente? Então requer bastante atenção. Mas o que será cobrado nessa parte? O que somente será cobrado nessa parte? Será somente, vou dar um exemplo, vai dar uma equação desse jeitão aqui, que eu acabei de deduzir para vocês, né? E olhando para a equação, você vai determinar quem que é a amplitude, quem que é o meu período, quem que é o meu comprimento de onda e quem que é meu θ zero. Pessoal, só lembrando o que é o θ zero. θ zero é o ângulo no qual você começou a cronometrar, que a gente chama de ângulo de fase inicial. Tudo bem? A maior parte das vezes a gente vai encontrar θ zero igual a zero, tá? Então o θ zero acaba desaparecendo da função. Tranquilo? Pessoal, vamos fazer alguns exercícios rapidinho aqui, que ainda estamos com meia hora de vídeo. Eu acho que dá tempo de fazer esse vídeo com menos de 50 minutos. Então aqui serão alguns exemplos de exercícios que vocês irão encarar no nível médio. Tá? No nível superior tem algumas coisinhas a mais aí que a gente não vai entrar em detalhes, né? Por exemplo, velocidade transversal, tá? Que aí no caso eu teria que fazer uma operação chamada derivada, que ainda vocês não viram. Aceleração, né? Mas por enquanto não entraremos em maiores detalhes. A gente vai se preocupar apenas com a posição da onda na oscilação, ou seja, na vertical. Então, eu vou ler aqui o enunciado aqui dos primeiros exercícios aqui. Duas ondas transversais A e B se propagam de acordo com as seguintes funções. Então, eu vou dar um zoom aqui para poder enxergar melhor. Então, eu tenho a primeira onda, a onda A. Então, y de A é igual a 2 vezes seno de θ, de 2π, vezes TA sobre 10, menos XA sobre 20, mais π. E a onda B é YB igual a 8 vezes seno de 2π, vezes 20 vezes TB, menos 4 XB, mais π sobre 3. Tranquilo? Então, sabendo que x e y estão em centímetros e t está em segundos, responda as questões de 1 a 4. Primeira questão. Qual a amplitude das ondas A e B? Pessoal, é só lembrar da equação da onda, né? Da oscilação de onda. Qual que é o jeitão? Que nós acabamos de deduzir. Y em função de x e t é igual a A vezes seno. Deixa eu corrigir aqui. O que seria colchetes? Seno de 2π vezes t sobre o período menos x sobre o comprimento de onda mais θ zero. Tá? Então, quem que é a amplitude? A amplitude é o número que vem antes do seno. Então, no caso da primeira onda, é esse número 2 aqui. E no caso da segunda onda, é o número 8.
né? Então, a amplitude, como se simboliza a amplitude? É essa letra aqui, a letra A, ó. Né? Então, a amplitude da onda A equivale a 2 centímetros, né? Que está falando que x e y estão em centímetros, né? E y de B, que a amplitude de B, equivale a 8 centímetros. Beleza? Seria apenas lembrar da cara da equação da onda, né? Você vai ver os números posicionados de acordo com a posição, você vai fornecer os dados que estão sendo solicitados, né? O exercício 2. Qual que é o período da onda? Né? Então você vai ter que olhar para a equação. Quem que seria o período? O período é representado pela letra T maiúsculo, tá? Que é essa letra aqui. Então, o T maiúsculo, o período, ele seria o denominador, tá? O denominador da fração onde está a variável t, né? Que é a variável de tempo, né? Então, olhando aqui, eu vou dar um zoom, eu vou aproximar aqui. Ó, quem que é o denominador da fração onde está o t? Na onda A é o 10. E na onda B, pode ver que o 20 está aqui em cima, ó. Né? Então, o que, que acontece? Na onda B, 20 vezes T de B é a mesma coisa que 1 sobre 20... Ou desculpa. 1 sobre 20 vezes T de B. Por causa da propriedade de divisão de fração, o 20 que estava aqui embaixo, ele veio parar aqui em cima. Né? Então, no exercício A, o período de A é de 10 segundos. E o período de B é de 1 sobre 20 segundos. Ou período de B é igual a 0,05 segundos. Beleza? É só olhar É só para olhar a equação da onda e você vai descobrir quais são os elementos. Beleza? O terceiro exercício. Qual que é o comprimento da onda? O comprimento da onda é o denominador da fração onde está a variável x. Né? Então, onde está a variável x aqui na onda A? É esse cara aqui, ó. 20. Então, meu lambda, meu comprimento de onda... Opa! Meu comprimento de onda da onda A, né, equivale a 20 centímetros. Beleza? E da onda B, pode ver que ele está junto com o x de B. É o mesmo caso do período, né? Que 4x de B é a mesma coisa que x de B dividido por 1/4. Então, meu lambda de B equivale a 1/4 de centímetro, né? Ou lambda de B igual a 0,25 centímetros, tá, gente? Por quê? Porque a posição x e y da corda está em centímetros, é o que está falando no enunciado do exercício. Beleza? E qual que é a velocidade de propagação? Propagação. Tá? Ele não está falando de oscilação, velocidade de propagação. Aí você vai usar a equação fundamental da ondulatória. V é igual a lambda vezes F, só que eu não tenho a frequência. Mas eu tenho o período, né? Que pode ser lambda sobre T. Né? Eu não tenho frequência, mas eu tenho o período. Né? Então a velocidade da onda A é o comprimento de onda de A, lambda de A, dividido pelo período de A. Quanto vai lambda de A? 20 centímetros. Período de A vale quanto? 10 segundos.
né? 20 dividido por 10 vale 2. A velocidade, ó, é centímetro por dividido por segundo. Então, 2 centímetros por segundo. Velocidade da onda B vai ser igual a lambda de B, que vale 0,25, dividido pelo período de B. Período de B vale quanto? 0,05. 0,05. Beleza? 0,25 dividido por 0,05 vai ser igual a 5. Lembrando que a 0,25 centímetros dividido por 0,05 segundos. Então vai dar 5 centímetros por segundo. Tranquilo, gente? Então, nesse exercício, a única conta que basicamente vocês fizeram foi somente para achar a velocidade de propagação da onda. Eu não vou pedir velocidade de oscilação. Eu vou pedir somente o quanto que a velocidade que a onda se propaga utilizando a equação V igual a lambda vezes F. Só isso. Ou V dividido por T, né? Que lambda que o período é o inverso da frequência. Não se esqueçam, tá bom? Agora o exercício mais complicado dos 5 exercícios propostos aqui, tá? Eu vou dar um zoom do enunciado, depois eu vou... Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Exercício 5, que está aqui, ó. 5. Uma onda sonora que se propaga no ar com velocidade v igual a 340 metros por segundo, então eu dou a velocidade, tem seu formato mostrado a seguir. Então eu tenho as coordenadas em x e y. É a própria corda aqui vibrando aqui, ó. É a cara da corda aqui, né? Ele pede para construir a equação dessa onda sendo x e y em centímetros e t, o tempo, em segundos. Então você vai ter que construir uma equação com essa cara aqui que eu acabei de falar, ó. Com esta cara aqui que eu vou destacar aqui em vermelho, né? Você vai ter que fazer vai ter que fazer uma equação com essa cara aqui. Beleza, então quem vai ser o primeiro termo que eu vou achar dessa equação, né? Então, como vai ser a equação? Vai ser a oscilação vertical, né? Que é y em função de x e t, né? Que está em função de x e de t, ou então simplesmente y igual a, não está errado. Eu vou descobrir o primeiro cara, vai ter que ser quem? A minha amplitude. A minha amplitude, né? Amplitude, né? Então, quem que vai ser minha amplitude aqui? Olhando, eu vou obter do gráfico, né, galera? Por quê? Porque quem que é minha amplitude? A amplitude é a distância do meu ponto de equilíbrio, então, ou seja, para y igual a zero, até, aqui seria o meu y igual a zero, até uma crista ou um vale. Então, a minha distância do meu ponto de equilíbrio até uma crista é esta aqui, ó. Vou destacar em vermelho, ó. Ó, essa aqui poderia ser a minha amplitude. Ou também aqui também, né? Distância do ponto de equilíbrio até um vale, né? Um elemento da onda. Tranquilo? Então, olhando para o gráfico, que dá para ver facilmente, então o ponto máximo está aqui em cima. Ó. Só dar um... né? E está graduado de 5 em 5. Então, 0, 5, 10, 15... Aqui vale quanto? 20. Então, a minha amplitude vale 20 centímetros, né? Então, meu A vale 20 centímetros. Então, vou colocar aqui 20 vezes seno da variável t, né? Deixa eu fazer uma correção aqui. Variável t, que é o tempo, né?
dividido por... Agora, quem que vai ser o meu próximo item que eu vou tentar encontrar? É o meu período, né? O período da onda, né? Pessoal, como é que eu vou encontrar o período? No enunciado, ele deu a velocidade da onda. Ó, a velocidade da onda é de 340 metros por segundo. Beleza? 340 metros por segundo. Eu posso usar a equação V igual a lambda F. V é igual a lambda F para tentar encontrar o período, né? Lembrando que V pode ser a lambda dividido pelo período, né? Isolando o período, eu vou só apagar aqui para facilitar. Isolando o período, eu troco de posição, né? O T com V. Então, na verdade, que vai ser o meu período vai ser igual a lambda dividido pela velocidade, tá? A velocidade está dada, 340 metros por segundo, só que eu não tenho o comprimento de lambda dado de forma direta, mas eu posso tentar encontrar pelo gráfico, né? Meu comprimento de onda, galera, pode ser a distância entre dois pontos que estejam em fase. Então, ou seja, pode ser duas cristas, ou dois vales, ou dois pontos que estejam em fase. Por exemplo, dois pontos que eu posso falar que estão em fase é esse ponto aqui, ó, onde x igual a 0, né? Aqui completa 1/4 de ciclo, aqui é metade de um ciclo, aqui 3/4 de um ciclo e aqui um ciclo completo. Opa, ó, dois pontos onde tem um ciclo completo, né? Só que esse ponto aqui, galera, ele não está... Deixa eu ver se ele está... Ó, ele não está explícito, tá? Só que eu posso pegar a distância de dois vales também, duas cristas, né? Crista é o ponto mais alto da onda. Então seria essa distância aqui, ó. Essa crista aqui está no x igual a 10. E a próxima crista está aqui, ó. Com a x igual a 50. Então, meu comprimento de onda aqui vai ser de quantos centímetros? 40 centímetros, né? Só que, galera, toma cuidado com a unidade. Beleza? Por quê? Eu vou escrever aqui à direita aqui, ó. Por quê? Se meu período é igual a lambda dividido por V, toma cuidado que o meu V ele está expresso em metros por segundo. E a minha distância, meu comprimento de onda está em centímetros. Então eu tenho que transformar o meu comprimento de onda de centímetros para metros, né? 40 centímetros equivale a 0,4 metros, né? Então vai ser 0,4 dividido por 340. Tudo bem? 0,4 é a mesma coisa que 4 décimos. Dividido por 340. Né? Divisão de fração, né? Meios pelos extremos, né? 4 vezes 1, 4. 10 vezes 340, 3.400. Posso simplificar aqui, né? Divido por 4, vai dar 1 sobre 850 segundos. É muito rápida essa onda. Né? Então, se eu fosse calcular a frequência, vai ser de 850 Hz, 850 oscilações por segundo. É muito rápido. Beleza? Então, o meu T seria 1 sobre 850. Né? Menos x sobre o meu lambda que eu conheço, né, que vale 40 centímetros. Eu estou deixando a unidade de medida da minha equação, eu estou deixando em centímetros, tá? Se eu fosse deixar em metros, deveria ser 0,2 vezes seno de tal. Aí o 40 aqui do denominador, aí seria 0,4, tá? Não vou fazer isso. Vou deixar tudo em centímetro mesmo. Beleza? Então eu achei o meu lambda, faltou o meu ângulo inicial, o meu θ.
Vamos voltar lá para o ciclo trigonométrico. Cadê meu ciclo trigonométrico aqui? Eu vou pegar aqui, ó. Voltando para o meu ciclo trigonométrico. Galera, os valores de seno, eles se repetem a cada 180 graus, ou pi radianos. Porque para θ igual a zero, ó, a projeção de y está aqui da origem, então seno vale zero. Quando eu dou meia volta, eu vou colocar radianos aqui. Para pi radianos, também vale... Meu seno de 180 vale quanto? Zero. Então, a cada valor, a cada pi radianos, a cada meia volta, esse valor se repete, né? Ó, repete aqui, repete aqui, repete aqui. Então, a minha equação, voltando para o problema, ele seria... Eu poderia deixar dessa forma aqui, ó. Y é igual a 20 vezes seno de t dividido por 1 sobre 850 menos x sobre 40 mais θ. Só que θ ele tem que valer 0, pi, 2pi, 2pi, 3pi, vai embora. Então, a cada pi radianos, esse valor ele se repete. Então, a minha equação seria essa daqui. Se você quiser colocar no lugar do θ mais n vezes π, também estaria certo. Tudo bem? Então, esse exercício não é tão trivial assim. Tranquilo, galera? Então, esses foram os exercícios dessa parte do tratamento matemático de ondas. Beleza? Tem alguns exercícios para vocês fazerem, alguns poucos exercícios, tá? Três exercícios, tá? O 23, o 24 e o 25. Né? Páginas 13 e 14 do livro de atividades do primeiro bimestre, então seja o livro número 9, tá? O livro de atividades do primeiro bimestre do terceiro ano do ensino médio. O link é esse daqui, ó, que eu vou destacar. Tá? Eu vou disponibilizar, tá na descrição, beleza? Vocês podem fazer um monte de situações, né? Como aumentar a tração na corda, aumentar a frequência, mexer na amplitude, beleza? E não vai ser a primeira vez que não vai ser a última vez que nós vamos mexer nesse simulador, né? A próxima aula, galera, vai ser sobre fenômenos ondulatórios, reflexão, refração, polarização, difração de ondas. Então, ou seja, nós vamos usar bastante esse simulador. E a próxima aula, falando já na próxima aula, ela vai ser uma aula bem familiar, porque são de fenômenos que vocês já escutaram falar no ano passado, quando vocês viram ótica. A gente não pode esquecer que ótica é um estudo da física, é uma área da física que estuda a luz, e a luz é uma onda eletromagnética. Então vai ter todos os fenômenos que nós vamos falar na próxima aula, vocês já viram em ótica, só que agora você vai ver para outros tipos de onda. Beleza, meninos? Então é isso. Tranquilo. Não deixe estudar, não deixe acumular. Vocês viram que essa parte aí ela é um pouco exigente e nem foi cobrado tudo aquilo que deveria, né? Porque a gente não cobrou, por exemplo, a velocidade de oscilação, só a velocidade de propagação, né? Que a velocidade de oscilação precisa de uma matemática um pouco mais sofisticada, né? Então não deixe acumular, estudem, é o que eu peço. E vamos lá que já está dando 50 minutos de vídeo. Obrigado pela atenção. Cuide-se e até a próxima. Pai, valeu mesmo. Obrigado.